Essa é uma daquelas histórias que parece roteiro de comédia brasileira, mas é pura realidade da nossa indústria automobilística. Imaginem a cena. Você é a Volkswagen do Brasil. Está vendendo Fusca que nem água no deserto desde os anos 50 e de repente bate aquela paranoia corporativa de que precisa lançar algo novo para modernizar a linha. Aí surge a brilhante ideia de criar um carro que seria o assassino do Fusca, um modelo que faria todo mundo esquecer daquele besourinho barulhento e partir para algo mais atual. O resultado? O Brasília, que chegou ao mercado em 1973 com a missão de aposentar o Fusca e acabou sendo aposentado antes dele, numa das maiores ironias da história automotiva brasileira. A história começa nos escritórios da Volkswagen na Alemanha, onde alguns executivos de terno e gravata estavam olhando para as vendas do Fusca no Brasil e pensando que talvez fosse hora de evoluir um pouquinho. O problema é que eles não entendiam que o brasileiro tinha uma relação quase religiosa com o Fusca. Era como tentar substituir o pão de açúcar por uma montanha artificial. Tecnicamente pode até ser melhor, mas não tem a mesma alma. O projeto do Brasília nasceu da ideia de pegar a base mecânica do Fusca, que já estava testada e aprovada, e colocar uma carroceria mais moderna por cima, tipo uma cirurgia plástica automotiva. Na teoria, parecia genial manter a confiabilidade mecânica que todo mundo já conhecia e adicionar mais espaço interno, visual mais moderno e algumas conveniências que o Fusca não tinha. O design do Brasília foi inspirado numa tendência mundial dos anos 70 de carros com traseira mais quadrada e aproveitamento máximo do espaço interno. Os designers alemães olharam para modelos como o Renault 16 e o Austin Maxi e pensaram, é isso aí, vamos fazer um carro familiar brasileiro. O resultado foi um veículo que tinha cara de van compacta, com uma traseira enorme que abria para cima tipo porta de garagem e um interior que parecia uma sala de estar sobre rodas comparado com o apertadinho Fusca. Na época, isso era considerado o máximo da modernidade. Era como ter o primeiro iPhone numa época de telefone de disco, pelo menos na teoria. A mecânica do Brasília era praticamente idêntica à do Fusca. Mesmo motor boxer refrigerado a ar na traseira, mesmo câmbio, mesma suspensão dianteira com barras de torção. A Volkswagen pensou que estava sendo esperta ao reaproveitar componentes já testados aprovados, mas não calculou que essa estratégia conservadora iria se voltar contra eles mais tarde. O motor 1.6 de 65 cavalos, que no Fusca já não era lá essas coisas, no Brasília, que era mais pesado e menos aerodinâmico, virava uma verdadeira tortura. Era como colocar o motor de uma bicicleta numa motocicleta e esperar que funcionasse direito. Quando Brasília chegou ao mercado brasileiro em 1973, a Volkswagen fez uma campanha publicitária que prometia o céu e a terra. Os comerciais mostravam famílias felizes carregando um piano dentro do carro, mentira que fazia o Pinóquio parecer santo. Viagens pela estrada com todo o conforto do mundo e principalmente a promessa de que era a evolução natural do Fusca. O slogan da época era algo como o futuro chegou e mais espaço para sua família, tentando vender a ideia de que quem ainda dirigia Fusca estava vivendo no passado. A estratégia de marketing era clara, fazer o pessoal se sentir ultrapassado por ainda ter um Fusca na garagem. Mas aí que a coisa começou a desandar, porque o público brasileiro não é bobo e logo percebeu que o rei estava nu. O primeiro problema era o preço. O Brasília custava significativamente mais caro que o Fusca, mas oferecia basicamente a mesma mecânica com uma roupa nova. Era como pagar preço de restaurante 5 estrelas para comer o mesmo sanduíche de sempre, só que num prato mais bonito. O brasileiro médio da época olhava para o Brasília e pensava, por que vou pagar mais caro por um Fusca disfarçado? E estava coberto de razão nesse raciocínio. O segundo problema era ainda mais grave, o desempenho. O mesmo motor que no Fusca leve já patinava para subir uma ladeira, no Brasília mais pesado virava uma verdadeira comédia. O carro era lerdo que nem preguiça sedada, consumia combustível que nem caminhão e ainda por cima fazia mais barulho que o Fusca, porque a carroceria maior funcionava como caixa de ressonância. Imaginem a frustração de quem comprou esperando um carro moderno e se viu com algo que andava menos que o ultrapassado Fusca do vizinho. A questão do design também não era unanimidade.
Enquanto a Volkswagen achava que tinha criado algo futurista e moderno, muitos brasileiros acharam o Brasília esquisito demais. O carro tinha uma aparência que dividia opiniões. Uns achavam inovador, outros achavam que parecia um Fusca que tinha sido esticado numa máquina de tortura medieval. A traseira enorme e quadrada, que era vendida como vantagem para o espaço de carga, acabou dando ao carro um aspecto de furgão disfarçado de automóvel de passeio. Enquanto isso, o Fusca continuava sua vida alegre e despreocupada, vendendo como água no deserto. O Besourinho tinha várias vantagens que o Brasília não conseguia superar. Era mais barato, mais econômico, mais ágil, mais fácil de estacionar e, principalmente, tinha a simpatia do povo brasileiro. O Fusca tinha virado mais que um carro, era um ícone cultural. Aparecia em filme, música, novela e no coração de todo brasileiro. Era como tentar matar Pelé criando outro jogador. Tecnicamente até podia ser melhor, mas jamais teria o mesmo carisma. A situação ficou ainda mais dramática quando chegaram os anos 80 e a concorrência começou a esquentar. Enquanto Brasília continuava sendo basicamente o mesmo carro dos anos 70 com algumas maquiagens cosméticas, chegaram ao mercado brasileiro carros como o Gol, que ofereciam tecnologia moderna, motor na frente, melhor desempenho e preço competitivo. O Gol era tudo que Brasília tentava ser, mas nunca conseguiu. Moderno, eficiente, espaçoso e com preço acessível. Era como se o Brasília fosse um ator veterano tentando competir com galãs jovens num filme de ação. A Volkswagen tentou algumas modernizações no Brasília durante sua vida útil, como melhorias no acabamento interno, mudanças no painel e até algumas alterações estéticas, mas o problema fundamental permanecia. Era um carro conceitual dos anos 70 tentando sobreviver numa década que exigia muito mais. Era como tentar atualizar um Nokia tijolão adicionando uma anteninha mais moderna. O problema não estava nos detalhes, estava no conceito básico. O golpe final no Brasília veio quando a própria Volkswagen lançou Paraty em 1982, que era basicamente a versão perua do Gol. O Paraty oferecia tudo o que o Brasília prometia: espaço, modernidade, eficiência, mas com tecnologia realmente atual e desempenho decente. Era como se a Volkswagen tivesse criado o filho que finalmente deu certo, depois de anos tentando fazer o Brasília funcionar. A partir daí, ficou claro que os dias do Brasília estavam contados. Enquanto isso, o Fusca continuava sua trajetória triunfal, adaptando-se aos tempos e mantendo sua popularidade. O carro recebeu melhorias graduais ao longo dos anos, ganhou motor 1.6, injeção eletrônica nos últimos anos e, principalmente, manteve sua identidade única. O Fusca era como aquele amigo que não muda muito, mas continua sendo querido por todo mundo, enquanto Brasília era como aquele conhecido que tenta ser moderno demais e acaba ficando artificial. A ironia final da história é que o Brasília foi descontinuado em 1982, apenas 9 anos depois de ter sido lançado como futuro da Volkswagen, enquanto o Fusca continuou sendo produzido até 1986 no Brasil e até 2003 no México. O suposto assassino morreu 4 anos antes da vítima, numa reviravolta que nenhum roteirista de Hollywood teria coragem de escrever por achar inverossímil demais. O que realmente matou Brasília foi uma combinação de fatores que a Volkswagen não soube calcular direito na época. Primeiro, subestimaram o apego emocional dos brasileiros ao Fusca. Não era só um carro, era parte da cultura nacional. Segundo, superestimaram o apelo de um design moderno que, na verdade, era apenas diferente, sem necessariamente ser melhor. Terceiro, erraram feio ao manter a mecânica antiga numa carroceria que exigia mais potência e eficiência. E quarto, não previram que a concorrência iria evoluir tão rapidamente nos anos seguintes. O Brasília acabou virando um exemplo clássico de como não se faz a substituição de um produto de sucesso. Em vez de evoluir gradualmente o Fusca ou criar algo genuinamente superior, a Volkswagen tentou forçar uma mudança radical que o mercado não estava pedindo. Era como tentar substituir o feijão com arroz por um prato gourmet. Pode até ser mais sofisticado, mas não vai ter a mesma aceitação popular. Hoje, décadas depois, o Brasília é lembrado como uma curiosidade da história automobilística brasileira, um carro que tinha algumas qualidades, mas que nasceu na hora errada e com as estratégias erradas.
Já o Fusca virou lenda, ícone eterno da cultura brasileira, prova de que às vezes o simples e eficiente vence complexo e pretensioso. A história do Brasília versus Fusca é uma lição valiosa sobre como o mercado automobilístico pode ser imprevisível e como a conexão emocional entre produto e consumidor às vezes vale mais que todas as inovações técnicas do mundo. No final das contas, o Brasília morreu antes do Fusca simplesmente porque tentou ser o que não era, enquanto o Fusca continuou sendo exatamente o que sempre foi: um carro honesto, confiável e querido pelo povo brasileiro. Mas a história fica ainda mais interessante quando analisamos os detalhes técnicos que condenaram o Brasília ao fracasso. O carro sofria de um problema fundamental de distribuição de peso que os engenheiros alemães não conseguiram resolver adequadamente. Com o motor na traseira e uma carroceria muito mais longa que a do Fusca, o Brasília ficou com o centro de gravidade completamente desbalanceado. Era como tentar equilibrar um martelo pela ponta do cabo, tecnicamente possível, mas nada prático. Isso resultava em um comportamento dinâmico esquisito, especialmente em curvas e frenagens, onde o carro parecia ter personalidade própria e nem sempre amigável. O sistema de refrigeração também era uma piada de mau gosto. O motor boxer refrigerado a ar que no Fusca funcionava razoavelmente bem. No Brasília virava uma verdadeira churrasqueira ambulante. A carroceria maior e mais fechada criava um ambiente de forno ao redor do motor, e o pobre motorzinho 1.6 vivia superaquecendo, principalmente no trânsito pesado das grandes cidades brasileiras. Era comum ver Brasília parado no acostamento com vapor saindo por todos os lados, parecendo uma locomotiva antiga que tinha perdido o trem. Os mecânicos da época brincavam que o Brasília tinha ar-condicionado natural. Era só abrir o capô traseiro e deixar o vapor refrescar o ambiente. A questão do ruído interno era outro drama à parte. Enquanto o Fusca já era conhecido por ser barulhento, mas de uma forma até charmosa, o Brasília conseguiu amplificar todos os sons indesejáveis do motor boxer sem adicionar charme algum. A carroceria maior funcionava como uma caixa acústica gigante, e os passageiros do banco traseiro tinham a sensação de estar viajando dentro de um liquidificador industrial. Conversas durante viagens longas eram praticamente impossíveis sem gritar, e o rádio precisava estar no volume máximo para ser ouvido por cima da sinfonia mecânica que vinha de trás. O consumo de combustível do Brasília era outra fonte constante de piadas entre os proprietários. Enquanto o Fusca conseguia fazer uns 12 km por litro na cidade com certo esforço de direção econômica, o Brasília raramente passava dos 8 km por litro nas mesmas condições. Era como se o carro tivesse um buraco secreto no tanque por onde o combustível escapava direto para outra dimensão. Os donos de Brasília desenvolveram uma relação íntima com os postos de gasolina da cidade, conheciam os frentistas pelo nome e eram tratados como clientes VIP pelo volume de negócios que geravam. A manutenção do Brasília também era uma aventura à parte. Por ser basicamente um Fusca esticado, muitos mecânicos achavam que seria fácil de consertar. Mas a realidade era bem diferente. A carroceria maior e mais complexa criava pontos de acesso complicados para manutenção e muitos reparos que no Fusca levavam uma hora, no Brasília levavam uma tarde inteira. Era como se os engenheiros tivessem propositalmente escondido parafusos importantes em lugares impossíveis de alcançar, transformando uma simples troca de vela numa operação que exigia contorcionismo de circo. O espaço interno, que era o grande trunfo do Brasília nas propagandas, na prática tinha suas próprias armadilhas. Sim, o carro oferecia mais espaço que o Fusca, mas era um espaço mal distribuído e mal aproveitado. O assoalho tinha irregularidades estranhas por causa da necessidade de acomodar os componentes mecânicos do Fusca numa carroceria diferente, resultando em um piso que parecia ter sido projetado por alguém com problemas de percepção espacial. As crianças adoravam brincar de montanha-russa nos relevos do piso traseiro, mas os adultos só conseguiam pensar na impraticidade de carregar bagagens ou fazer uma mudança. A parte elétrica do Brasília merece um capítulo à parte na lista de problemas. O sistema elétrico de 6 volts, já considerado antiquado na época do lançamento, no Brasília apresentava falhas que faziam os proprietários desenvolverem superstições automotivas. Era comum ouvir histórias de Brasílias que só pegavam se você batesse 3 vezes no painel,
ou que as luzes só funcionavam se você balançasse o volante de uma forma específica. Os eletricistas automotivos da época se especializaram em exorcismos eletrônicos para Brasília, uma combinação de conhecimento técnico com esperança e muita paciência. O ar-condicionado opcional do Brasília era outra fonte de comédia involuntária. O sistema, quando funcionava, conseguia a proeza de resfriar apenas o lado direito dianteiro do veículo, criando microclimas internos que transformavam viagens em família numa experiência meteorológica interessante. O passageiro dianteiro usava casaco enquanto quem estava atrás derretia de calor, e o motorista vivia numa zona de transição climática que variava entre tropical e polar dependendo de qual lado se inclinava. A direção do Brasília também tinha personalidade própria. Sem assistência hidráulica, manobrar o carro em baixa velocidade era um exercício de musculação que deixaria qualquer professor de academia orgulhoso. Estacionar um Brasília em vaga apertada era considerado um esporte radical, e muitos proprietários desenvolveram antebraços de lutador de braço de ferro apenas com a rotina diária de dirigir o carro pela cidade. Era comum ver mulheres saindo suadas de um simples estacionamento paralelo, como se tivessem acabado de fazer uma sessão de crossfit. Enquanto isso, o Fusca continuava sua vida tranquila sendo exatamente o que sempre foi: simples, honesto e funcional. O besourinho não prometia luxos que não podia entregar, não fingia ser moderno demais e, principalmente, não decepcionava as expectativas porque as expectativas eram realistas desde o início. Era como aquele amigo confiável que pode não ser o mais bonito ou o mais rico, mas está sempre lá quando você precisa e nunca te deixa na mão. A Volkswagen tentou várias estratégias para salvar o Brasília ao longo de seus 9 anos de produção. Lançaram versões especiais, mudaram detalhes estéticos, ofereceram pacotes opcionais, mas nada conseguia resolver o problema fundamental. O carro era uma solução procurando um problema que não existia. O mercado brasileiro já tinha o Fusca para necessidades básicas de transporte, e quem queria algo mais sofisticado logo teria opções muito melhores que um Fusca disfarçado de van. O marketing da Volkswagen também cometeu erros estratégicos que aceleraram a morte do Brasília. Em vez de posicionar o carro como uma alternativa ao Fusca para necessidades específicas, eles tentaram vendê-lo como uma evolução superior, criando uma competição direta que Brasília não tinha condições de vencer. Era como colocar um lutador de boxe peso-pena para lutar contra Mike Tyson. Tecnicamente, ambos são lutadores, mas a categoria é completamente diferente. As campanhas publicitárias do Brasília também pecavam pelo excesso de promessas. Mostravam famílias perfeitas fazendo atividades perfeitas com um carro que, na vida real, tinha limitações bem específicas. Era propaganda enganosa mesmo, do tipo que fazia o consumidor comprar esperando uma coisa e receber outra completamente diferente. O contraste entre a propaganda e a realidade era tão grande que virou piada nacional, e muitos comediantes da época faziam esquetes sobre as peripécias de quem tinha caído na lábia da Volkswagen. A questão das peças de reposição também contribuiu para a morte precoce do Brasília. Por usar muitos componentes específicos que não eram compartilhados nem com o Fusca, nem com outros modelos da linha. As peças exclusivas do Brasília eram caras e difíceis de encontrar. Era como ter um animal de estimação exótico. Parece interessante no início, mas quando precisa de cuidados especializados, você descobre que saiu muito mais caro do que imaginava. O fim do Brasília em 1982 foi quase um alívio para todos os envolvidos. A Volkswagen parou de tentar empurrar um produto que claramente não tinha mercado. Os vendedores pararam de ter que inventar desculpas criativas para os problemas óbvios do carro, e os consumidores pararam de se sentir enganados ao descobrir que tinham comprado um Fusca fantasiado de carro moderno. Foi como encerrar uma novela que já deveria ter acabado há várias temporadas. Todo mundo sabia que estava na hora, e o final veio como uma libertação. A lição mais importante da história do Brasília versus Fusca é que no mercado automobilístico, assim como na vida, autenticidade vale mais que artificialidade. O Fusca era genuinamente o que pretendia ser,
Um carro simples, econômico e confiável para o transporte básico. O Brasília tentou ser muitas coisas ao mesmo tempo e acabou não sendo nada muito bem. Era como aquele ator que tenta fazer comédia, drama, ação e romance no mesmo filme e acaba entregando uma atuação medíocre em todas as categorias. Hoje, décadas depois, quando vemos um Brasília na rua, é sempre com uma mistura de nostalgia e curiosidade. São carros raros, não porque eram especiais, mas porque poucos sobreviveram ao tempo e à frustração dos proprietários. Já o Fusca continua sendo um ícone eterno, presente em encontros de carros antigos, filmes, comerciais no coração dos brasileiros. A diferença entre os dois resume perfeitamente porque um morreu antes do outro. O Brasília tentou matar o Fusca sendo superior em tudo, mas acabou sendo inferior no que realmente importava, ser um bom carro para o povo brasileiro.